Capítulo 5 Relatividade. O fato de a luz se deslocar a uma velocidade finita, mas bem alta, foi descoberto pela primeira vez em 1676 pelo astrônomo dinamarquês Ole Christensen Wemmer. Se você observar as luas de Júpiter, perceberá de tempos em tempos que elas desaparecem do campo de visão porque passam por trás do planeta gigante. Estes eclipses das luas de Júpiter deveriam ocorrer a intervalos regulares, mas Wemmer observou que os eclipses nem mesmo eram homogeneamente espaçados. As luas de alguma forma se aceleravam e desaceleravam em suas órbitas? Ele tinha outra explicação. Se a luz viajasse a uma velocidade infinita, então nós, na Terra, veríamos os eclipses a intervalos regulares, exatamente ao mesmo tempo em que ocorrem, como os tic-tacs de um relógio cósmico. Já que a luz atravessaria qualquer distância instantaneamente, essa situação não se alteraria caso Júpiter se movesse mais para perto ou mais para longe da Terra. Imaginemos, agora, que a luz se desloca a uma velocidade finita. Neste caso, veremos cada eclipse algum tempo depois que tiver ocorrido. Este atraso depende da velocidade da luz e da distância de Júpiter até a Terra. Se Júpiter não alterasse sua distância em relação à Terra, o atraso seria igual para todo o eclipse. Entretanto, Júpiter às vezes se move mais para perto da Terra. Em tais casos, o sinal de cada eclipse sucessivo tem uma distância cada vez menor a percorrer e, portanto, chega progressivamente mais cedo do que se Júpiter tivesse permanecido a uma distância constante. Por razões análogas, quando Júpiter está se afastando da Terra, vemos os eclipses progressivamente mais tarde. O grau dessa chegada adiantada e atrasada depende da velocidade da luz e isso nos permite medi-la. Foi o que Wemmer fez. Ele percebeu que os eclipses de uma das luas de Júpiter surgiam mais cedo nas épocas do ano em que a Terra se aproximava da órbita de Júpiter e mais tarde nas épocas em que a Terra estava se afastando. E ele usou essa diferença para calcular a velocidade da luz. Entretanto, suas medições das variações da distância de Júpiter até a Terra não foram muito precisas e, portanto, o valor que ele calculou para a velocidade da luz foi de 225.000 km por segundo, em comparação com o valor moderno de 300.000 km por segundo. Ainda assim, a proeza de Wemmer não apenas em demonstrar que a luz viaja a uma velocidade finita, mas também na medição dessa velocidade foi excepcional, tendo sido realizada como foi 11 anos antes da publicação do Principia Mathematica de Newton. Uma boa teoria da programação da luz só chegou em 1865, quando o físico britânico James Clerk Maxwell conseguiu unificar as teorias parciais que, até então, vinham sendo utilizadas para descrever as forças da eletricidade e do magnetismo. Embora a eletricidade e o magnetismo fossem conhecidos desde os tempos antigos, foi somente no século XVIII que o químico britânico Henry Cavendish e o físico francês Charles Augustin de Coulomb estabeleceram as leis quantitativas que governam a força elétrica entre dois corpos carregados. Poucas décadas depois, no início do século XIX, vários físicos estabeleceram leis análogas para as forças magnéticas. Maxwell demonstrou matematicamente que estas forças elétricas e magnéticas não se originam das partículas agindo diretamente uma sobre a outra. Pelo contrário, cada carga e corrente elétrica cria um campo no espaço circundante que exerce uma força sobre toda outra carga e corrente localizada nesse espaço. Ele constatou que o mesmo campo transporta as forças elétricas e magnéticas. Portanto, eletricidade e magnetismo são aspectos inseparáveis da mesma força. Ele deu a essa força o nome de força eletromagnética e ao campo que a carrega, campo eletromagnético. As equações de Maxwell previram que poderiam existir distúrbios semelhantes a ondas no campo eletromagnético e que essas ondas se deslocariam a uma velocidade fixa, como as ondulações num lago. Ao calcular essa velocidade, ele constatou que coincidia com exatidão com a velocidade da luz.
Hoje sabemos que as ondas de Maxwell são visíveis ao olho humano na forma de luz quando tem um comprimento de onda entre 40 e 80 milionésimos de centímetro. Uma onda é uma sucessão de cristas e vales. O comprimento de onda é a distância entre as cristas ou entre os vales da onda. Ondas com comprimento de onda menores que aqueles da luz visível são atualmente conhecidas como luz ultravioleta, raios-x e raios gamas. Ondas com comprimento de onda maiores são denominadas ondas de rádio, 1 metro ou mais, micro-ondas, por volta de 1 centímetro, ou radiação infravermelha, menos de 1/10 de milésimo de centímetro, mas maior que a faixa visível. A teoria de Maxwell implicava que as ondas de rádio ou de luz viajariam a uma determinada velocidade fixa. Isto era difícil de conciliar com a teoria de Newton, de que não existe um padrão absoluto de repouso, porque, se não existir tal padrão, não poderá existir nenhuma concordância universal sobre a velocidade de um objeto. Para entender o porquê, imagine-se novamente jogando ping-pong no trem. Se você lançar a bola em direção à frente do trem com uma velocidade que seu oponente mede e constata ser de 10 km por hora, então você esperaria que um observador na plataforma percebesse a bola movendo-se a 100 km por hora. Os 10 a que ela está se movendo em relação ao trem, mais os 90 a que o trem está se movendo em relação à plataforma. Qual é a velocidade da bola? 10 km por hora ou 100? Como você a define em relação ao trem ou em relação à Terra? Sem um padrão absoluto de repouso, não é possível atribuir à bola uma velocidade absoluta. Seria como dizer que a mesma bola tem qualquer velocidade, dependendo do sistema de referência em que a velocidade é medida. De acordo com a teoria de Newton, o mesmo deve ser válido para a luz. Então, na teoria de Maxwell, quais as implicações de as ondas de luz viajarem a uma determinada velocidade fixa? Para conciliar a teoria de Maxwell com as leis de Newton, foi sugerido que existiria uma substância, denominada éter, que estaria presente em todos os lugares, até mesmo no vácuo do espaço vazio. A ideia do éter teve certo atrativo a mais para os cientistas que tiveram a impressão de que, qualquer que fosse o caso, assim como as ondas de água precisam de água ou as ondas sonoras exigem ar, as ondas de energia eletromagnética devem exigir que algum meio as transporte. Nessa concepção, as ondas de luz se deslocam através do éter, assim como as ondas sonoras se deslocam através do ar, e sua velocidade, conforme derivada das equações de Maxwell, deve ser, portanto, medida em relação ao éter. Diferentes observadores veriam a luz vindo em sua direção a diferentes velocidades, mas a velocidade da luz em relação ao éter permaneceria fixa. Esta ideia poderia ser testada. Imaginemos a luz emitida de alguma fonte. De acordo com a teoria do éter, a luz se desloca através do éter à velocidade da luz. Se você se mover em relação a ela através do éter, a velocidade com que você se aproxima da luz será a soma da velocidade da luz através do éter e da sua, você, leitor, velocidade através do éter. A luz se aproximará mais rápido de você do que se, digamos, você não se mover ou se mover em alguma outra direção. Contudo, por ser a velocidade da luz tão imensa em comparação às velocidades em que poderíamos nos mover em direção a uma fonte de luz, essa diferença na velocidade era um efeito muito difícil de medir. Em 1887, Albert Michelson, que mais tarde tornou-se o primeiro norte-americano a receber o Prêmio Nobel de Física, e Edward Morley realizaram um experimento bem meticuloso e difícil na Escola Case de Ciências Aplicadas, atualmente Universidade Case Western Reserve, em Cleveland. Eles perceberam que, já que a Terra orbita o Sol a uma velocidade de quase 30 km por segundo, o próprio laboratório deveria estar se movendo através do éter a uma fração relativamente alta de velocidade. Obviamente, ninguém sabia em que direção ou com que rapidez o éter poderia estar se movendo com relação ao Sol, ou sequer se estava realmente se movendo. Mas, com a repetição de um experimento em diferentes épocas do ano,
Quando a Terra se encontrava em diferentes posições ao longo de sua órbita, eles tinham a esperança de levar em conta este fator desconhecido. Portanto, Michelson e Morley montaram um experimento para comparar a velocidade da luz medida na direção do movimento da Terra através do éter, quando estamos nos movendo em direção à fonte de luz, com a velocidade da luz em ângulos retos em relação a esse movimento, quando não estamos nos movendo em direção à fonte. Para sua grande surpresa, constataram que a velocidade em ambas as direções era exatamente a mesma. Entre o 1887 e 1905, houve várias tentativas de salvar a teoria do éter. A mais incrível foi a do físico holandês Hendrik Lorentz, que tentou explicar o resultado do experimento Michelson-Morley, em termos de objetos se contraindo e relógios desacelerando, quando eles se moviam através do éter. Entretanto, em um artigo famoso de 1905, um até então desconhecido funcionário do escritório de patentes da Suíça, Albert Einstein, enfatizou que a ideia toda do éter era desnecessária, desde que estivéssemos dispostos a abandonar a ideia de tempo absoluto. Logo veremos o porquê. Um importante matemático francês, Henri Poincaré, apresentou uma proposta semelhante poucas semanas depois. Os argumentos de Einstein estavam mais próximos da física do que aqueles de Poincaré, que considerou que este problema era puramente matemático e que, até o dia de sua morte, não aceitou a interpretação da teoria oferecida por Einstein. O postulado fundamental de Einstein, da teoria da relatividade, como foi chamada, declarava que as leis da ciência deveriam ser as mesmas para todos os observadores que estivessem se movimentando livremente, não importando qual fosse a sua velocidade. Isto era verdadeiro para as leis do movimento de Newton, mas, agora, Einstein ampliava a ideia para incluir a teoria de Maxwell. Em outras palavras, já que a teoria de Maxwell preceitua que a velocidade da luz tenha um dado valor, todos os observadores em livre movimentação devem medir esse valor, não importando com que rapidez estejam se movendo em direção à sua fonte ou se afastando dela. Essa ideia simples certamente explicava, sem uso do éter ou qualquer outro sistema preferencial de referência, o significado da velocidade da luz nas equações de Maxwell e, ainda assim, trazia algumas consequências extraordinárias e frequentemente contrárias à intuição. Por exemplo, a exigência de que todos os observadores devem concordar sobre a rapidez com que a luz se desloca nos força a mudar nosso conceito de tempo. Imaginemos novamente o trem em velocidade. No capítulo 4, vimos que, embora alguém no trem que quicasse uma bola de ping-pong para cima e para baixo pudesse dizer que a bola se deslocou apenas uns poucos centímetros, outra pessoa de pé na plataforma perceberia a bola se deslocando cerca de 40 metros. Da mesma forma, se o observador no trem ligasse uma lanterna elétrica, os dois observadores discordariam sobre a distância percorrida pela luz, já que velocidade é distância dividida por tempo. Se eles discordarem sobre a distância que a luz percorreu, a única maneira de concordarem sobre a velocidade da luz é também discordarem sobre o tempo de duração da viagem. Em outras palavras, a teoria da relatividade exige que coloquemos um ponto final à ideia de tempo absoluto. Em vez disso, cada observador deve ter sua própria medida de tempo, registrada por um relógio que ele carrega consigo, e relógios idênticos carregados por diferentes observadores não precisam ser concordantes. Na relatividade, não existe necessidade de introduzir a ideia de um éter, cuja presença, como mostrou o experimento Michelson-Morley, não pode ser detectada. Em vez disso, a teoria da relatividade nos força a mudar fundamentalmente nossas ideias de espaço e tempo. Precisamos aceitar que o tempo não está inteiramente separado e independente de espaço, e sim combinado com ele para formar um objeto chamado espaço-tempo. Não são ideias fáceis de aprender. A relatividade levou anos para se tornar universalmente aceita, mesmo na comunidade dos físicos. É um atestado da imaginação de Einstein o fato de ter sido capaz
de concebê-la e um atestado da confiança que tinha em sua própria lógica o fato de ter continuado em frente para elaborar suas consequências, apesar das estranhas conclusões para as quais ela parecia estar levando. Sermos capazes de descrever a posição de um ponto no espaço por meio de 3 números ou coordenadas é uma experiência corriqueira. Por exemplo, podemos dizer que um ponto numa sala está a 7 metros de uma das paredes, 3 metros de outra e 5 metros acima do chão. Ou poderíamos especificar que um ponto está a uma dada latitude e longitude e a uma dada altura acima do nível do mar. Somos livres para empregar quaisquer 3 coordenadas adequadas, embora elas tenham apenas um limitado alcance de validade. Não seria prático especificar a posição da Lua em termos de quilômetros ao norte e quilômetros a oeste de Piccadilly Circus e metros acima do nível do mar. Em vez disso, poderíamos descrevê-la em termos da distância do Sol, da distância ao plano das órbitas dos planetas e do ângulo entre a linha que une a Lua ao Sol e a linha que une o Sol a uma estrela das proximidades, como a próxima do Centauro. Mesmo estas coordenadas não teriam muita utilidade na descrição da posição do Sol em nossa galáxia, ou na posição da nossa galáxia no grupo local de galáxias. De fato, podemos descrever o universo inteiro em termos de uma coleção de pedaços sobrepostos. Em cada pedaço, podemos usar um conjunto de 3 coordenadas para especificar a posição de um ponto. No espaço-tempo da relatividade, qualquer evento, isto é, qualquer coisa que aconteça num dado ponto do espaço e num dado tempo, pode ser especificado por 4 números ou coordenadas. Novamente, a escolha de coordenadas é arbitrária. Podemos usar quaisquer 3 coordenadas espaciais bem definidas e qualquer medida de tempo. Mas, na relatividade, não existe uma distinção real entre as coordenadas de espaço e de tempo, exatamente como não existe diferença real alguma entre quaisquer 2 coordenadas espaciais. Poderíamos escolher um novo conjunto de coordenadas no qual, digamos, a primeira coordenada espacial fosse uma combinação das antigas primeira e segunda coordenadas espaciais. Portanto, em lugar de medir a posição de um ponto na Terra em quilômetros ao norte de Piccadilly e quilômetros a oeste de Piccadilly, poderíamos usar quilômetros a nordeste de Piccadilly e quilômetros a noroeste de Piccadilly. Da mesma maneira, poderíamos usar uma nova coordenada temporal que fosse o velho tempo, em segundos, mais a distância em segundos-luz, ao norte de Piccadilly. Outra, bem conhecida consequência da relatividade é a equivalência de massa e energia, resumida na famosa equação de Einstein, E igual mc ao quadrado, na qual E é energia, m é massa, e c é a velocidade da luz. As pessoas, muitas vezes, empregam esta equação para calcular quanta energia seria produzida se, digamos, um tanto de matéria fosse convertida em radiação eletromagnética pura. Já que a velocidade da luz é um número grande, a resposta é muita energia. O peso da matéria convertida em energia na bomba que destruiu a cidade de Hiroshima foi menor que 30 gramas. Mas a equação também nos informa que, se a energia de um objeto aumenta, o mesmo acontece com sua massa, isto é, sua resistência à aceleração ou alteração na velocidade. Uma forma de energia é a energia do movimento, denominada energia cinética. Exatamente como é preciso energia para colocar o carro em movimento, é preciso energia para aumentar a velocidade de qualquer objeto. A energia cinética de um objeto em movimento é idêntica à energia que você precisa gastar para fazer com que ele se mova. Portanto, quanto mais rápido um objeto se mover, mais energia cinética ele possuirá. Mas, de acordo com a equivalência de energia e massa, a energia cinética contribui para a massa de um objeto e, portanto, quanto mais rápido um objeto se mover, mais difícil será para aumentar ainda mais a velocidade do objeto. Este efeito é realmente significativo apenas para objetos movendo-se a velocidades próximas à da luz. Por exemplo, a 10% da velocidade da luz, a massa de um objeto é apenas 0,5% maior que o normal, ao passo que a 90% da velocidade da luz,
ele teria mais do dobro de sua massa normal. À medida que um objeto se aproxima da velocidade da luz, sua massa aumenta cada vez mais rapidamente e, portanto, é preciso mais e mais energia para acelerá-lo ainda mais. De acordo com a teoria da relatividade, o objeto nunca poderá de fato atingir a velocidade da luz, porque, nesse ponto, sua massa teria se tornado infinita e, segundo a equivalência de massa e energia, seria preciso uma quantidade infinita de energia para chegar até lá. É por esta razão que qualquer objeto normal está confinado para sempre pela relatividade a se mover a velocidades menores que a da luz. Somente a luz, ou outras ondas que não tenham massa intrínseca, pode se mover à velocidade da luz. A teoria da relatividade de 1905 de Einstein é denominada relatividade especial. Isto acontece porque, embora se saísse muito bem em explicar que a velocidade da luz era igual para todos os observadores e em explicar o que acontece quando as coisas se movem a velocidades próximas à da luz, era incompatível com a teoria newtoniana da gravidade. A teoria de Newton declara que, a qualquer dado momento, os objetos são reciprocamente atraídos com uma força que depende da distância entre eles nesse momento. Isso significa que, se você movesse um dos objetos, a força sobre o outro mudaria instantaneamente, se, digamos, o Sol subitamente desaparecesse. A teoria de Maxwell nos diz que a Terra não ficaria escura por cerca de mais de 8 minutos, já que é o quanto a luz leva para partir do Sol e chegar até a Terra. Mas, de acordo com a gravidade newtoniana, a Terra imediatamente cessaria de sentir a atração do Sol e fugiria da órbita. O efeito gravitacional do desaparecimento do Sol teria, portanto, nos atingido com velocidade infinita, em vez de uma velocidade igual ou menor que a da luz, como exigia a teoria especial da relatividade. Einstein fez várias tentativas logradas entre 1908 e 1914 para encontrar uma teoria da gravidade que fosse compatível com a relatividade especial. Finalmente, em 1915, ele propôs uma teoria mais revolucionária ainda, que hoje chamamos de teoria da relatividade geral.